Ela riu da minha gravidez, mas desabou. Ao saber quem é o pai. Meu nome é Selma, tenho 27 anos, e todos os dias acordo às 6 da manhã para pegar 2 ônibus até a clínica de estética no bairro Savassi, em Belo Horizonte. Não é uma vida glamourosa, sou apenas a recepcionista, mas é minha vida, construída tijolo por tijolo depois que saí da casa dos meus pais em Contagem. A rotina na clínica sempre foi previsível: atender ligações, agendar procedimentos, sorrir para clientes que gastam em uma sessão o que eu ganho em um mês. Até o dia em que Pedro apareceu, lembro-me perfeitamente da primeira vez que o vi. Era uma quinta-feira chuvosa de março, e eu estava organizando as fichas dos pacientes quando ouvi a campainha da porta. Ergui os olhos, e ali estava ele, cabelos castanhos desarrumados pela chuva, olhos que pareciam guardar segredos, e um sorriso, Deus, aquele sorriso que me fez esquecer momentaneamente como se fazia o trabalho que exercia há 3 anos. Bom dia, tenho consulta com a Dra. Fernanda às 2 horas. A voz era grave, educada, mas havia algo nela que me intrigou. Procurei seu nome na agenda, mas ele apenas disse, Pedro, sem sobrenome. Quando questionei, ele deu de ombros. Só Pedro mesmo. Durante os meses seguintes, Pedro se tornou um mistério que eu não conseguia decifrar. Aparecia esporadicamente, sempre pontual, sempre educado, mas nunca revelava muito sobre si. Não usava redes sociais visíveis, pagava sempre em dinheiro, e quando outras funcionárias tentavam puxar assunto, ele respondia com cortesia, mas mantinha distância. Comigo era diferente. Você parece cansada hoje, Selma, disse numa dessas tardes, apoiando-se no balcão da recepção enquanto aguardava ser chamado. Trabalho duplo, respondi, tentando não demonstrar como sua proximidade me deixava nervosa. Faço curso de administração à noite. Ele sorriu, aquele sorriso que já conhecia de cor, e seus olhos se iluminaram. Batalhadora. Gosto disso. Foi assim que começamos. Conversas breves que se transformaram em papos longos quando a clínica estava vazia. Ele me contava sobre viagens que fazia, a trabalho. Eu falava dos meus sonhos de um dia ter meu próprio negócio. Pedro escutava como poucos homens sabem escutar, com interesse genuíno, fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava. A atração foi inevitável. Nossa primeira saída aconteceu num sábado. Ele me levou para jantar num restaurante discreto no Santa Teresa, longe dos lugares badalados onde eu imaginava que alguém como ele frequentasse. Pedro tinha esse jeito de escolher locais reservados, como se sempre estivesse fugindo de alguma coisa. Por que tanto mistério? Perguntei enquanto dividíamos uma taça de vinho. Ele hesitou, os dedos brincando nervosamente com o guardanapo. Minha família é complicada. Prefiro manter algumas coisas em privado. Não insisti. Todos temos nossos fantasmas. E eu mesma não era de me abrir facilmente sobre minha infância difícil, ou sobre o motivo de ter saído de casa tão nova. O que se seguiu foram 2 meses intensos. Pedro aparecia na clínica não apenas para consultas, mas para me ver. Saíamos para jantar, íamos ao cinema, caminhávamos pela Lagoa da Pampulha aos domingos. Ele tinha um jeito carinhoso de tocar meu rosto quando falávamos, como se quisesse memorizar cada detalhe. Na cama, Pedro era atencioso e apaixonado. Sussurrava meu nome como uma oração, e eu me sentia, pela primeira vez na vida, verdadeiramente desejada. Não apenas fisicamente, mas por inteira, com meus medos, sonhos e cicatrizes. Mas havia sempre aquela sensação de que ele estava guardando algo importante de mim. Você vai embora, não vai? Perguntei numa noite, deitada em seu peito no meu apartamento de um quarto. Pedro ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que tinha adormecido. Quando finalmente respondeu, sua voz soou diferente, pesada, distante. Talvez eu precise viajar em breve, a trabalho. Por quanto tempo? Não sei. Deveria ter insistido naquele momento. Deveria ter exigido a verdade. Mas eu estava apaixonada. E quando se está apaixonada, aceita-se as migalhas que nos oferecem, esperando que um dia se transformem em um banquete completo. Uma semana depois, Pedro simplesmente desapareceu. Não atendeu mais ligações, não respondeu mensagens, não apareceu na clínica. A doutora Fernanda mencionou que ele havia cancelado todas as consultas futuras, mas não sabia o motivo. Fiquei devastada. As colegas de trabalho tentaram me consolar com frases como: "Homem é assim mesmo",
E você merece coisa melhor. Mas suas palavras soavam vazias. Eu sabia que o que Pedro e eu tivemos era real, pelo menos da minha parte. 2 meses se passaram. Eu estava começando a aceitar que ele realmente havia saído da minha vida para sempre, quando meu corpo começou a dar sinais estranhos. Enjoos matinais, seios doloridos, um cansaço inexplicável que nem mesmo o café forte conseguia espantar. O teste de gravidez confirmou o que meu coração já sabia. Eu carregava um pedaço de Pedro dentro de mim. Manter um segredo quando seu corpo está gritando a verdade é mais difícil do que eu imaginava. Durante as primeiras semanas após descobrir a gravidez, consegui disfarçar os enjoos matinais como uma gripe que não passa, e a barriga ainda discreta estava escondida sob blusas largas. Mas mentir para si mesma é impossível quando você está sozinha no banheiro da clínica, vomitando o pouco que conseguiu engolir no café da manhã. Selma, você está bem? Perguntou a dor. Fernanda numa manhã particularmente difícil. Quer que eu faça alguns exames? Posso pedir para o doutor. Maurício dar uma olhada em você. Não é nada, doutora. Só um mal-estar passageiro. Ela me olhou com aquela expressão maternal que sempre me deixava desarmada. Fernanda havia sido uma chefe compreensiva nos últimos 3 anos. E parte de mim queria desabar nos braços dela e contar tudo. Mas a vergonha era maior que a necessidade de apoio. Como explicar que havia me apaixonado por um fantasma? Como contar que estava grávida de um homem que havia simplesmente evaporado da minha vida como se nunca tivesse existido? Decidi que manteria o segredo até decidir o que fazer. Precisava de tempo para processar, para planejar, para descobrir se teria coragem de seguir em frente sozinha. Foi nessa época que Thalissa voltou a aparecer na minha vida. Thalissa havia trabalhado na clínica 2 anos antes de mim, mas foi demitida por conta de suas constantes discussões com clientes e seu jeito de se achar superior a todo mundo. Ela era bonita, isso ninguém podia negar. Cabelos loiros impecáveis, corpo malhado, unhas sempre perfeitas, mas tinha uma personalidade tóxica que tornava o ambiente de trabalho insuportável para todos. Depois da demissão, ela havia conseguido um emprego numa empresa de marketing digital e vivia se gabando nas redes sociais sobre os contatos importantes que fazia, postando fotos em eventos sociais e jantares com a elite de BH, como gostava de dizer. Nossos caminhos se cruzaram numa tarde de sábado, quando eu estava fazendo compras no supermercado Bahamas da Savassi. Eu havia pegado uma cesta básica e estava seguindo em direção à seção de produtos para bebês. Não para comprar ainda, apenas para dar uma olhada, para tornar tudo mais real na minha cabeça. Foi quando senti alguém me tocando no ombro. Selma! Nossa, quanto tempo! Virei-me e dei de cara com Thalissa, impecável como sempre, empurrando um carrinho cheio de produtos orgânicos e vinhos caros. Meu estômago se contraiu, e não eram os enjoos da gravidez. Oi, Thalissa, tudo bem? Tudo ótimo. Você continua na clínica da Fernanda? Seu tom era falsamente interessado, aquele jeito que ela sempre teve de fazer perguntas já sabendo as respostas. Continuo. Sim. Foi quando seus olhos desceram para a minha cesta de compras e se fixaram no pacote de fraldas recém-nascido que eu havia pego sem pensar. O sorriso que se formou no rosto dela foi cruel. Não me diga que você... Ela fez uma pausa teatral, os olhos brilhando com malícia. Você está grávida? Meu primeiro instinto foi negar, mas algo no jeito que ela estava me olhando me fez emperrar. Thalissa sempre teve esse dom de me deixar sem palavras, de me fazer sentir pequena. E então ela riu. Não foi uma risada de surpresa ou alegria. Foi uma gargalhada ácida, debochada, que ecoou pelo corredor do supermercado, fazendo outras pessoas olharem na nossa direção. Você? Grávida? Ela não conseguia parar de rir. Mas a nossa Selma, nem pai essa criança deve ter. Aposto que nem sabe quem é o infeliz que te deixou nessa situação. Senti meu rosto queimar de humilhação. As lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas eu me recusei a chorar na frente dela. Não é da sua conta, Thalissa. Ai, imagino a situação. A coitadinha da recepcionista engravidou de algum ficante e agora está aí, comprando fraldinha sozinha. Ela continuou rindo, como se minha dor fosse a coisa mais engraçada do mundo. Aposto que está correndo atrás de pensão, né? Tentando descobrir quem é o pai para não criar o filho sozinha? Cada palavra era como um soco no estômago. Peguei minha cesta e tentei me afastar, mas ela me seguiu. Espera, Selma. Não precisa ter vergonha.
Todo mundo erra, né? Só não esperava que você fosse tão descuidada. Para com isso, Thalissa. Nossa, que sensível. Deve ser os hormônios. Ela riu mais uma vez, dessa vez mais baixo, mais venenosa. Enfim, boa sorte com essa situação. Tomara que você consiga pelo menos descobrir quem é o pai. Vai que ele tem dinheiro e você consegue alguma coisa, né? Ela se afastou empurrando seu carrinho, deixando-me ali, tremendo de raiva e humilhação no meio do corredor de produtos para bebês. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era apenas sobre a gravidez ou sobre Pedro. Era sobre dignidade. Era sobre não permitir que ninguém, muito menos Thalissa, me fizesse sentir envergonhada por estar trazendo uma vida ao mundo. Mesmo que as circunstâncias não fossem perfeitas. Coloquei o pacote de fraldas no carrinho com determinação renovada. Minha criança teria mãe, amor e dignidade. E Thalissa, bem, Thalissa ainda ia se surpreender muito comigo. 3 semanas haviam se passado desde o encontro humilhante com Thalissa, e eu havia tomado uma decisão. Não me esconderia mais. Marquei consulta com um obstetra. Comecei a tomar as vitaminas pré-natais e até contei para a doátera, Fernanda, sobre a gravidez. Sua reação foi exatamente o oposto da de Thalissa. Abraçou-me com carinho e me assegurou que teria todo o apoio necessário. Você vai ser uma mãe maravilhosa, Selma, disse ela, segurando minhas mãos. E se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Pela primeira vez em semanas, senti que talvez conseguisse enfrentar essa jornada sozinha. Estava organizando as fichas dos pacientes numa segunda-feira ensolarada quando meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido fez meu coração disparar. Precisamos conversar. Pedro. Minha mão tremeu segurando o telefone. Depois de quase 4 meses de silêncio absoluto, Pedro reaparecia como se nada tivesse acontecido. Minha primeira reação foi raiva. Como ele se atrevia a simplesmente voltar, depois de me abandonar grávida? Mas logo em seguida veio o alívio, misturado com uma esperança que eu tentava sufocar. Respondi com os dedos trêmulos. Onde você estava? A resposta veio rapidamente. É complicado. Podemos nos encontrar hoje? É importante. Parte de mim queria mandá-lo para o inferno. Outra parte, a parte que ainda guardava lembranças do seu sorriso, do jeito como ele tocava meu rosto, precisava de respostas. Café da esquina da clínica, 18 horas. O resto do dia passou numa névoa de ansiedade. Não conseguia me concentrar em nada, imaginando 1000 cenários diferentes para nosso reencontro. Talvez ele tivesse descoberto sobre a gravidez de alguma forma. Talvez estivesse voltando para me pedir desculpas. Ou talvez, e essa era a possibilidade que mais me assombrava, estivesse voltando apenas para deixar claro que não queria nenhuma responsabilidade. Quando saí da clínica às 6, meu coração batia tão forte que senti medo de que fizesse mal ao bebê. Pedro já estava lá, sentado numa mesa no canto, mexendo nervosamente numa xícara de café. Ele havia emagrecido, tinha olheiras profundas, mas continuava sendo o homem que havia me feito esquecer como respirar. Selma. Ele se levantou quando me viu, hesitando se deveria me abraçar ou manter distância. Oi, Pedro. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia, mas era uma defesa necessária. Sentamos em silêncio por alguns segundos. Ele parecia estar escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar, começou, olhando diretamente nos meus olhos. Desaparecer desse jeito foi imperdoável, mas eu precisava. Havia coisas que eu não podia explicar na época. E agora pode? Ele suspirou profundamente, passando as mãos pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem. Meu nome completo é Pedro Henrique Mendes da Silva. Meu pai é deputado federal Roberto Mendes da Silva. O mundo parou ao meu redor. Roberto Mendes da Silva era um dos políticos mais conhecidos de Minas Gerais. Sempre nos jornais, sempre envolvido em polêmicas. Um homem poderoso, influente, com conexões em todo o estado. Seu pai é o Roberto Mendes. Sim. Pedro fez uma careta, como se o próprio nome deixasse um gosto amargo na boca. E antes que você pense qualquer coisa, eu odeio essa vida. Sempre odiei. Por isso uso apenas meu primeiro nome. Por isso evito aparecer em público com ele. Por isso você desapareceu. Não. Sua resposta foi firme. Desapareci porque descobri que alguém havia me fotografado na clínica. Um paparazzi freelancer que vende informações sobre a família para os tabloides. Meu pai ficou furioso quando soube que eu estava me relacionando com funcionárias de clínicas, como ele disse.
Me obrigou a viajar para Brasília, ficar longe de Belo Horizonte até a poeira baixar. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Você poderia ter me contado. Poderia ter me dado uma explicação. Eu sei, foi covarde da minha parte, mas eu estava tentando te proteger da minha família, da imprensa, de toda essa loucura. Ele se inclinou para a frente, segurando minha mão sobre a mesa. Selma, eu nunca parei de pensar em você. Nem um dia. Pedro, eu... Respirei fundo, sabendo que não poderia adiar mais. Preciso te contar uma coisa. Ele deve ter percebido algo na minha expressão, porque seu rosto se tornou tenso. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro ficou completamente imóvel, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. É meu? A pergunta me machucou mais do que eu esperava. Claro que é seu, Pedro. Você foi o único... Desculpa. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não quis dizer isso. É que... é muita informação de uma vez. Há quanto tempo? 4 meses. Ele fez as contas rapidamente na cabeça e assentiu. Quando descobriu? Há algumas semanas. Pedro ficou em silêncio novamente. Mas dessa vez seu rosto mostrava uma mistura de emoções. Surpresa, medo, mas também algo que parecia... alívio. Selma, eu quero fazer parte disso. Quero cuidar de vocês. Como? Não conseguia esconder o ceticismo na voz. Seu pai vai aceitar numa boa que você teve um filho com uma recepcionista? Pedro sorriu pela primeira vez desde que nos sentamos. Um sorriso determinado que eu não conhecia. Meu pai vai ter que aceitar, porque dessa vez eu não vou me esconder. As semanas seguintes foram um redemoinho de emoções. Pedro não estava apenas cumprindo promessas vazias. Ele realmente queria fazer parte da gravidez. Acompanhou-me à consulta médica seguinte, segurou minha mão durante o ultrassom e quando ouvimos os batimentos cardíacos do nosso bebê pela primeira vez, vi lágrimas nos seus olhos. Não acredito que quase perdi isso, sussurrou, apertando minha mão. Mas a realidade da situação familiar de Pedro era mais complexa do que eu imaginava. O deputado Roberto Mendes não era apenas influente, era controlador. Pedro me contou sobre ligações diárias cheias de ameaças veladas sobre comportamentos inadequados e irresponsabilidades com o nome da família. Ele está tentando me convencer a fazer mestrado nos Estados Unidos, disse Pedro durante um jantar em casa. 2 anos longe daqui, até a situação se resolver, como ele diz. Situação? Repeti, sentindo meu estômago afundar. É assim que ele se refere ao nosso filho? Pedro pegou minha mão através da mesa. Ele não me conhece de verdade, Selma. Nunca conheceu. Sempre quis que eu fosse uma extensão dele. Um projeto político perfeito. Mas não sou e nunca serei. Foi nessa época que decidimos fazer nossa primeira aparição pública juntos. Pedro havia sido convidado para a inauguração de uma nova ala do Hospital das Clínicas, um evento que reuniria políticos, empresários e a alta sociedade de Belo Horizonte. Normalmente, ele inventaria uma desculpa para não ir, mas dessa vez foi diferente. Quero que você vá comigo, disse, segurando meu rosto entre as mãos. Como minha namorada, oficialmente. Pedro, você tem certeza? Isso vai virar um escândalo. Que vire. Estou cansado de viver escondido. Comprei um vestido azul marinho que disfarçava sutilmente minha barriga de 5 meses. Pedro passou para me buscar dirigindo uma BMW preta que eu nunca havia visto. Outra lembrança de que havia aspectos da vida dele que eu ainda estava descobrindo. O evento era no Hotel Ouro Minas. E desde o momento em que chegamos, percebi os olhares curiosos e os sussurros. Pedro mantinha o braço firme ao redor da minha cintura, apresentando-me a pessoas importantes com um orgulho que me fazia sentir especial e aterrorizada ao mesmo tempo. Selma, quero que conheça o doutor. Maurício, diretor do hospital. Pedro, que prazer. E quem é essa jovem encantadora? Esta é Selma, minha namorada. As palavras saíam naturalmente dos lábios de Pedro, mas eu sentia cada olhar como um scanner, cada aperto de mão como um julgamento silencioso sobre se eu servia para estar ali. Foi quando a vi. Thalissa estava no canto do salão, impecável num vestido vermelho, conversando animadamente com um grupo de pessoas que eu reconheci das fotos que ela postava constantemente no Instagram. Seus contatos importantes, suas conexões com a elite que ela tanto venerava. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. Vi a surpresa inicial se transformar em confusão. Depois em algo que parecia descrença.
Ela estava claramente se perguntando o que diabos eu estava fazendo ali. Pedro notou minha atenção. O que foi? Uma antiga colega de trabalho. Thalissa. Ele seguiu meu olhar e franziu o senho. A loira de vermelho? Acho que já a vi em outros eventos. Sempre tentando se enturmar com todo mundo. Antes que eu pudesse responder, um fotógrafo se aproximou. Deputado Pedro, posso tirar uma foto do senhor com sua acompanhante? Meu sangue gelou. Deputado Pedro? O fotógrafo havia confundido Pedro com o pai, mas isso significava que... Na verdade, sou Pedro Henrique, filho do deputado Roberto. Corrigiu Pedro com naturalidade. E sim, pode fotografar. Esta é Selma, minha namorada. O flash disparou. E naquele momento soube que não havia mais volta. Nossa foto estaria nos jornais sociais da cidade, nas redes sociais, em todos os lugares onde Thalissa e pessoas como ela se alimentavam de fofocas sobre a vida dos outros. Do outro lado do salão, vi Thalissa se aproximar lentamente do nosso grupo, como um predador estudando sua presa. Seus olhos estavam fixos em Pedro, tentando processar a informação que acabara de ouvir. Quando finalmente chegou perto o suficiente para ouvir nossa conversa, Pedro estava contando ao Dr. Maurício sobre seus planos de abrir uma consultoria ambiental. Meu pai não aprova muito. Prefere que eu siga a carreira política, mas é minha paixão. Pedro Henrique Mendes da Silva? A voz de Thalissa saiu mais alta do que ela pretendia, interrompendo nossa conversa. Pedro se virou para ela com educação, mas eu pude ver a ligeira irritação em seus olhos. Sim, somos conhecidos? Thalissa estava pálida agora, os olhos correndo freneticamente entre Pedro e mim. Sua mente estava claramente fazendo conexões que ela se recusava a aceitar. Eu conheço a Selma. Trabalhamos juntas. Que coincidência, disse Pedro, puxando-me para mais perto dele. Selma me falou que tinha uma antiga colega meio... complicada. O rosto de Thalissa enrubesceu. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que a conhecia, Thalissa estava completamente sem palavras. Se me dão licença, disse Pedro com um sorriso educado, mas frio. Vamos cumprimentar meu pai. Ele acabou de chegar. Enquanto nos afastávamos, senti o olhar de Thalissa grudado nas nossas costas. Quando olhei rapidamente por cima do ombro, ela estava parada exatamente no mesmo lugar, como uma estátua, com uma expressão de quem acabara de ver seu mundo desabar. E talvez tivesse mesmo. O encontro com o deputado Roberto foi exatamente como eu esperava. Tenso, formal e cheio de avaliações silenciosas. Ele me cumprimentou com educação política, mas seus olhos diziam claramente que eu não era o que ele havia planejado para o futuro do filho. Pai, preciso conversar com o senhor em particular, disse Pedro, após as apresentações protocolares. Enquanto eles se afastavam para uma conversa que eu imaginava ser explosiva, fiquei observando o movimento do evento. Foi quando notei Thalissa se aproximando novamente, dessa vez com uma determinação diferente nos olhos. Selma, podemos conversar? Sua voz estava estranhamente controlada, quase humilde, um tom que eu nunca havia ouvido dela antes. Claro, caminhamos até uma área mais reservada do salão. Thalissa parecia estar lutando para encontrar as palavras certas, mexendo nervosamente com a bolsa. Eu não sabia, começou ela, evitando meu olhar. Sobre o Pedro, sobre quem ele é. Se eu soubesse, se você soubesse, o quê? Não teria rido da minha gravidez? Não teria me humilhado no supermercado? Ela finalmente me olhou, e vi algo que nunca esperava ver no rosto de Thalissa. Vulnerabilidade. Eu estava com inveja, admitiu, a voz quase um sussurro. Sempre estive... Você sempre pareceu tão... genuína, tão em paz consigo mesma. Eu passo a vida inteira tentando me encaixar nesses círculos, bajulando pessoas importantes, fingindo ser alguém que não sou. E você simplesmente é. Suas palavras me pegaram completamente desprevenida. Por anos, eu havia assumido que Thalissa me desprezava por me considerar inferior. Nunca imaginei que pudesse ser o contrário. Thalissa, não. Ela balançou a cabeça. Deixa eu terminar. O que eu fiz foi imperdoável. Ri da sua situação, te diminuí, tentei te fazer sentir envergonhada por algo que deveria ser celebrado. E agora descobrir que você está com Pedro Henrique, que você conseguiu o que eu sempre sonhei ter. Alguém que te ama de verdade, independente de status ou conexões. Ela parou, engolindo em seco. Eu peço desculpas, Selma. De verdade.
Antes que eu pudesse responder, Pedro voltou com uma expressão determinada. Seu pai estava a alguns metros atrás, claramente contrariado, mas resignado. Tudo bem por aqui? Perguntou Pedro, olhando desconfiado para Thalissa. Sim, estava apenas parabenizando a Selma, disse Thalissa, forçando um sorriso antes de se afastar rapidamente. Pedro me puxou para o centro do salão, onde um pequeno palco havia sido montado para os discursos da noite. Meu coração disparou quando percebi suas intenções. Pedro, o que você vai fazer? O que deveria ter feito há meses? O apresentador do evento chamou Pedro ao palco para falar sobre os novos investimentos em saúde pública que sua família apoiava. Mas quando Pedro pegou o microfone, seu discurso tomou um rumo completamente diferente. Boa noite a todos. Antes de falar sobre os projetos sociais da nossa família, gostaria de compartilhar uma notícia pessoal muito importante. O salão silenciou completamente. Do meu lugar na plateia, vi o deputado Roberto ficar rígido, sabendo que não poderia mais controlar o que estava prestes a acontecer. Há alguns meses, conheci uma mulher extraordinária. Selma Rodrigues trabalha como recepcionista na Clínica Estética em Saúde. É estudante de administração e possui algo que raramente encontramos neste meio: autenticidade absoluta. Meu rosto queimou enquanto todos os olhares se voltavam para mim. Pedro sorriu, estendendo a mão em minha direção. Selma, pode vir aqui, por favor? Com as pernas bambas, subi ao palco. Pedro pegou minha mão e a beijou delicadamente antes de continuar. Estamos esperando nosso primeiro filho. O murmúrio que percorreu o salão foi audível. Flashes dispararam. Celulares se ergueram. E eu sabia que nossa vida nunca mais seria a mesma. Sei que muitos aqui esperavam que eu seguisse um caminho mais tradicional, que me casasse com alguém do mesmo círculo social, que construísse uma família politicamente conveniente. Pedro olhou diretamente para o pai. Mas a vida nos ensina que o amor verdadeiro não obedece convenções. Selma me ensinou que valor pessoal não tem nada a ver com sobrenomes ou contas bancárias. Ele se virou para mim, os olhos brilhando. Ela me ensinou que a coragem de ser autêntico vale mais que qualquer aprovação social. Os aplausos começaram hesitantes, mas logo tomaram todo o salão. Vi pessoas importantes da sociedade mineira aplaudindo nossa história, nosso amor, nosso futuro. Quando descemos do palco, uma jornalista se aproximou para uma entrevista rápida. Enquanto Pedro respondia às perguntas, procurei Thalissa no salão. Ela estava parada perto da saída, observando tudo com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia admiração. Nossos olhares se encontraram uma última vez. Ela assentiu levemente, um gesto que interpretei como reconhecimento, talvez até respeito. 3 meses depois, quando nosso filho nasceu, percebi que aquela noite havia marcado mais que uma revelação pública. Havia sido meu renascimento. A mulher que um dia se escondeu de julgamentos havia aprendido que sua força não vinha da aprovação dos outros, mas da certeza do próprio valor. Pedro segurava nosso bebê no colo, enquanto eu observava pela janela do quarto do hospital. Belo Horizonte se estendia lá embaixo. A mesma cidade onde eu havia sido humilhada, onde havia descoberto minha força, onde havia encontrado o amor verdadeiro. Minha gravidez não foi o fim de uma fase da minha vida. Foi o começo de quem eu realmente era. Uma mulher que não precisava da aprovação de ninguém para brilhar. E pela primeira vez na vida, eu brilhava sem medo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.